Abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 2. Efésios no capítulo 2. Deixa eu te contar uma história. Em 1534, João Calvino estava pregando na França e ele aderiu aos princípios da Reforma. Então ele começou a ser perseguido e teve então fugir. Ficou no exílio durante 7 anos. Retornando ao mesmo lugar, ele foi pregar e pregou exatamente o próximo versículo que ele tinha terminado há 7 anos atrás. Essa história é contada para mostrar assim, o cuidado de Calvino em querer ensinar toda a Bíblia para a igreja. E a gente seguindo esse exemplo, ano passado, nós pregamos Efésios capítulo 1 até o versículo 23. E agora, então nós começamos Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E para você entender o que o apóstolo Paulo está falando, eu preciso te relembrar o que ele disse antes. Para você entender o que vamos falar agora, você precisa entender o que ele disse antes. No primeiro capítulo, ele nos falou que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Ele orou para que o espírito de sabedoria, de prudência, para que olhos do nosso coração fossem abertos, para que nós conhecêssemos a riqueza, a incomparável grandeza do poder de Deus, a herança dos santos, a esperança pelo qual Ele nos chamou. Ele orou por muitas coisas. E a partir agora do versículo 2, ele vai começar a descrever isso de uma forma muito mais clara. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Paulo irá mostrar duas situações completamente diferentes. Efésios 2, de 1 a 3, é completamente o oposto de Efésios 2, de 4 a 10. Você vai ver que primeiramente nós vamos às profundezas da perdição humana, para então subir à imensa salvação pela graça. E ontem, quando era mais ou menos talvez umas 19 horas, 18 horas, enquanto eu estava já quase finalizando essa mensagem, eu comecei a orar pelo seu coração. Eu comecei a orar pelo seu coração e a oração que veio em meu coração é para que você não desista dessa mensagem nos 3 primeiros versículos. Porque as pessoas gostam de ouvir algo que seja agradável. Mas hoje, os 3 primeiros versículos que nós vamos ler, eles vão ser uma análise clara, pura, bíblica sobre a natureza humana. E somente depois que nós passarmos pelo cemitério da nossa natureza, é que a gente vai poder ir para o trono da graça. Então as pessoas não gostam de nada que as desagradam, que não seja muito radical e ofensivo. Mas a Bíblia, às vezes, é tudo isso em um só texto. Por isso, que o teu coração aprenda com esses 3 primeiros versículos e receba a esperança a partir do 4º. Amém? Eu quero orar pelo nosso coração. Quero orar para que o espírito de sabedoria e de revelação do entendimento de quem Cristo é, para que o espírito de sabedoria venha sobre nós e para que a palavra de Deus encontre um lugar frutífero na nossa vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, revela-nos a Tua palavra. Precisamos de Ti. Nos dá a Tua palavra. E enquanto estivermos falando aqui, conduza-nos, conduza-me, e que toda a igreja saia edificada, transformada por essa palavra. E aqueles que ainda não te conhecem, tenham uma experiência contigo hoje, no nome de Jesus. Amém? Amém. Efésios 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. Primeiro versículo, o apóstolo Paulo começa assim a sua pregação aos Efésios: vocês estavam mortos. E aqui a Bíblia não está falando da morte como estágio final da vida aqui na terra. A Bíblia está falando aqui de morte espiritual. Assim como o corpo está morto em seu espírito, estamos mortos para Deus sem o Espírito Santo. Vocês estão mortos, afirma a Bíblia. E esse é o estado de qualquer pessoa antes de Deus agir. Antes de Deus agir em alguém, todos estão mortos. Assim como os que estão fisicamente mortos não podem se comunicar com os vivos, aqueles que estão espiritualmente mortos não podem ter relacionamentos com Deus. Em outras palavras, a vida de um não cristão é uma vida de morte. Mas a grande pergunta que a gente começa a fazer é: um cristão, será que ele não faz nada de bom? Uma pessoa que não foi salva, que ainda está perdida, condenada, não pratica nenhum bem? Pratica sim. Ele consegue fazer algum bem. Mas a grande pergunta que é feita é: qual é a origem e o motivo pelo qual ele pratica esse bem? Se emana de uma autêntica compaixão ou de um interesse próprio? Mesmo porque todo mundo, os salvos e os não salvos, sabe que o egoísmo absoluto, ele é autodestrutivo. Então não é incomum pessoas de reputação virtuosa serem indiferentes, críticas e até inimigas do Evangelho. Existem pessoas que praticam boas obras, mas que não se enxergam, não enxergam o pecado delas e não percebem a necessidade de um Salvador. E é isso que a Bíblia chama de estar espiritualmente morto. Essas pessoas estão cegas para a glória de Jesus, surdas para a voz do Espírito Santo, não tem deleite nas coisas em Deus, não tem prazer nas coisas espirituais, e a Bíblia não passa de um livro de capa preta de letras mortas para ela. Essas pessoas mortas, que a Bíblia diz, elas estão tão indiferentes a Deus quanto um cadáver é indiferente às pessoas que cercam. Nas palavras do próprio Jesus, João 17, versículo 3, ele diz que esta é a vida, e não é qualquer vida, é a vida eterna. O que é vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é vida. O que é vida, Ricardo? Conhecer a Deus e ter relacionamento com Jesus Cristo. E o que é morte? É o oposto disso. Viver é conhecer a Deus. Viver é ter um relacionamento por meio de Jesus Cristo com Deus. E aqui eu pergunto já a você: você fala com Deus?
Deus fala com você? Jesus é real na sua vida? Porque você sabia que Jesus é real. Não dá para ficar brincando com quem é real. E é rei. E é Senhor. Jesus é real. A grande pergunta é se Ele é real para você. E o apóstolo Paulo, ele continua pregando para os Efésios. E ele diz assim: sabe qual é o motivo da morte de vocês? É que vocês estão cheios de transgressões e pecados. E aqui a gente não está falando de alguém que está apenas com pequenos erros morais. Aqui a gente está falando de gente que não necessita de restauração, mas de ressurreição. Aqui a gente está falando de gente que não precisa de uma reforma, precisa nascer de novo. Paulo está falando de um cadáver que não é capaz de interagir com o velório. Paulo está falando de um homem e de uma mulher que não são capazes de se relacionar com Deus. É por isso que a gente às vezes, meus irmãos, temos que entender um pouquinho de Bíblia para lidar com algumas pessoas. Às vezes a gente está tentando fazer alguém servir a Deus, já viu? Sem ele ser cristão. Às vezes você está tentando convencer alguém a seguir a palavra de Deus sem ele ser cristão. Eu me lembro de um testemunho do Paul Washer, que ele disse que estava pregando em uma cidade, e depois da sua pregação, um homem lhe procurou, ele disse assim: eu não entendi nada do que você falou. Aliás, não fez sentido nenhum para mim. E ele então pregou novamente para aquele homem. Quando Paul Washer terminou de pregar só para aquele homem, ele disse: ainda não entendi. Paul Washer pregou de novo para aquele homem. E ele disse assim: continuo sem entender. E Paul Washer então pregou pela terceira ou quarta vez para aquele homem. E aquele homem então caiu de joelhos e aceitou Jesus Cristo chorando. Não adianta você tentar colocar uma pessoa para viver uma vida cristã se ela não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. É por isso que a Bíblia fala que morte não é uma morte física. Morte é separação de Deus. Morte é alguém que não dá valor para Deus, não ouve Deus e nem Deus fala com ele. Mas alguns podem pensar: não, pastor, mas eu não estou tão morto assim não. Aliás, eu nem me acho morto. Eu não sou nem uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa com grandes desvios morais. Eu sou um bom pai de família. Eu sou uma mãe cuidadosa. Eu pago as minhas contas. Eu sou um cidadão respeitável. Eu não me drogo, eu não roubo, eu não mato. Eu não faço nada dessas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia me diz que todos aqueles que não encontraram Jesus Cristo ainda e são pecadores, e todos nós somos, estão mortos. A Bíblia diz que todos aqueles que não encontraram Jesus estão mortos. A diferença é o estado de decomposição. O que eu quero dizer com isso? Um bêbado deitado no banco da praça, sem Jesus, é tão morto quanto um presidente agora no seu palácio, sem Jesus. Um drogado agora na rua, sem Jesus, ele é tão morto quanto o homem mais rico, andando no seu melhor carro ou na sua melhor casa, sem Jesus. Então não é errado, à luz da palavra de Deus, dizer que o mundo é um grande cemitério, cheio de pessoas vivas, mas mortas para Deus. E Paulo, ele continua pregando aos Efésios e dizendo o seguinte: olha, deixa eu lhes dar a trajetória desses mortos vivos. E ele continua e ele começa a dizer: eles seguem, versículo 2, a presente ordem desse mundo. Eles são influenciados pelo príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, essa turma aí, esses mortos, eles vivem o que esse mundo dita.
Eles vivem em conformidade ao sistema desse mundo. E não só ao sistema desse mundo. Eles são influenciados pelo príncipe do ar, por Satanás. Não adianta aqui a gente tentar modernizar a linguagem bíblica. A verdade é que os não salvos são guiados pela mentira de Satanás. Como diz o místico do passado, ou o crente é energizado pelo Espírito Santo, ou ele é energizado pelas forças malignas do diabo. O que é isso, meus irmãos? Ou somos dirigidos por Deus, ou somos dirigidos pelas forças desse mundo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Sabe, a gente pensa às vezes que ser desumano é só não ser humano. Não, mas a desumanidade não é a ausência do humano apenas. É a presença do espírito desse mundo em nós. Não me admira de nós ficarmos assim, estarrecidos com tantas maldades nesse mundo. Meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, esse mundo, ele se transmutaria para um verdadeiro inferno de violência e perversão. A Bíblia aqui está descrevendo gente, uma humanidade sem Deus, que vive segundo a ética do consenso. O que é a ética do consenso? A ética do consenso é assim: tudo está certo até que a maioria diga que está errado. Tudo está errado até que a maioria diga que está certo. E sem Jesus, esses mortos, nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas transgressões, guiados por este mundo e pelas influências de Satanás, esses mortos vivem os valores da era presente. E tem prazer em viver esses valores. Não é isso que a gente vive hoje? A ciência diz uma coisa, o mundo muda. A sociologia diz uma coisa, o mundo muda. A psicologia diz uma coisa, o mundo muda. Mas deixa eu te dizer só uma coisa: a Bíblia não muda. Deus não muda. Ele é imutável. Ele é um ponto fixo no universo. Ele não vai para a direita, para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ele não melhora, nem piora. Deus é excelente em tudo que faz. Nenhum tio será tirado daquela palavra. Nenhum tio será colocado. E a igreja que vai fazer diferença nesse mundo, que vai ser relevante nesse mundo, é a igreja que menos mudar. É uma igreja que não é movida pelo balanço da cultura. Deixa eu te dar um exemplo. Em 2005, o adultério deixou de ser considerado crime. Foi revogado o crime de adultério do artigo 240 do Código Penal pela Lei 11.106. E qual é o motivo da revogação desse artigo do Código Penal? A explicação está no próprio motivo pelo qual a lei foi revogada. Foi uma série de reformas jurídicas que buscavam modernizar a legislação para refletir a mudança da sociedade. Ou seja, a sociedade um dia achou prudente colocar como crime adultério. Mas depois de alguns anos, a sociedade achou prudente o seguinte: não, mano, esse negócio aí já está ultrapassado. A gente já tem muita gente aí, casamento não é tão assim importante, família não é essas coisas. E o consenso, a ética do consenso muda. E não é isso que querem fazer com todas as ideologias que tem nesse mundo? Por isso, os mortos vivem nessa balança, seguindo os valores desse mundo. Até a roupa, viu? Até a roupa. Uma hora a bolsa é grande, a outra hora a bolsa é pequena, eu não entendo. Uma hora é uma cor, uma hora é outra. Uma hora é um jeito, a gente não entende. Pois é, os mortos vivem seguindo o balanço desse mundo. Mas eu preciso voltar num assunto que eu passei muito rápido. Aqueles que não encontraram Jesus, sim, eles são influenciados por Satanás. E alguns podem dizer: pastor, você realmente acredita nessa história do diabo e as forças demoníacas? Eu digo: claro. Primeiro, porque está na Bíblia. E segundo, eu acredito porque sem o diabo, a vida não teria explicação. Não, porque esse mundo está tão bagunçado que não é possível que essa maldade fosse só nossa. Não, é tanta luxúria, é tanta perversão, é tanta injustiça, que não é possível
que isso seja só a natureza caída do homem. Tem que ter o diabo metido no meio. Eu não quero botar a culpa toda nele, mas não tem. Você já viu um bom maranhense? O pessoal que está na internet não vai entender nada, mas vocês entendem que é maranhense. Quando uma coisa está muito errada, o que o maranhense diz? Que diabo é isso? Não, viu? É o que o maranhense diz. Por que a gente não diz que humano é isso? Que Deus é isso? Não, porque a gente precisa entender que aqueles que não estão em Cristo são enganados pelas mentiras de Satanás. E deixa eu te falar, Satanás mente tão bem, ele domina tão bem o homem, que domina o homem e o engana fazendo que ele acredite que não está sendo dominado. Deixa eu te falar uma coisa, existem poderes invisíveis e um deles é Satanás. E aí o versículo diz que agora ele está atuando nos que vivem na desobediência. E uma versão NA Nova Almeida atualizada diz que são filhos da desobediência. Ou seja, que pertencem à desobediência. Como a criança pertence aos seus pais, os não salvos que não encontraram Jesus são filhos da desobediência. Uma desobediência inata. E como diz o versículo 3, uma desobediência por natureza. Porque no 3, ele diz assim, Paulo ensina aos Efésios, anteriormente, todos nós, aqui é interessante, todos nós, não escapa um. Não escapa um aqui. Não escapa um na face da terra. Todos nós somos pecadores, vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. O que é carne? Carne é fazer algo que desagrada a Deus. Essa é fazer a vontade da carne. Sabe, nós arquitetamos nossos próprios pensamentos e lutamos contra os próprios pensamentos de Deus. Mas tem muita religião por aí que não concorda com o versículo 1 e nem o versículo 3 de Efésios capítulo 2. Tem religião que diz aí, olha, não, a gente não está morto. Esse povo só precisa ser educado. Esse povo só precisa de uma... não, ele só precisa de uma orientação. A Bíblia diz que sem Cristo, todos nós estamos mortos. Tem religião que diz aí, olha, não é bem assim, porque tem gente boa e tem gente ruim. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que todos nós estamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados. E vivemos seguindo os desejos dos nossos pensamentos. A gente acha que o problema da gente é o mundo que nos muda, que nos afeta, que nós somos um produto do meio. Mas a Bíblia diz que fomos nós que contaminamos o meio, e não o meio que nos contaminou. A gente acha que o problema do mundo são as guerras, fome, são as contendas que existem por aí, são a violência que existe por aí. Deixa eu te dizer qual é o problema do mundo. Como C.K. Chesterton, um dia foi perguntado, Chesterton estava lá, né, na sua casa, então um jornal ligou para ele, dizia assim, o Times ligou para ele e dizia assim, Chesterton, no início do século XX, perguntando para ele assim, qual é o problema do mundo? Você pode dar uma entrevista para a gente aqui? Claro. Então ele foi dar entrevista lá. Antes dele foram alguns outros falando, o problema do mundo é isso, é aquilo, dissertações maravilhosas, explicações maravilhosas, né? E quando chegou na vez de Chesterton, perguntar assim, qual é o problema do mundo? Ele disse, sinceramente, sou eu. Obrigado. O problema do mundo é o homem. Tiago 4:1. Coloca para mim aí, por favor. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras? As brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Sem Cristo, nós somos só pólvora, pronto para explodir. Sem Cristo, nós vivemos contra Deus. E a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, olha só, por natureza, ou seja, já nasceu, já é assim. Por natureza, merecedores da ira. Hoje de manhã eu fiz isso, mas aqui agora eu não estou localizando nenhuma criança. Eu preciso de uma mãe que me ame, né? Para fazer isso. Eu peguei um bebezinho hoje de manhã, coisa mais linda do mundo. Olha, tem aquele ali. Me dá ele aqui. Me dá.
Quando você estiver filmando, você vai botar assim, ó, pastor ama criança, tá bom? Como é o nome dele? Ícaro. Nome grego, não é? Isso aí, Ícaro. 5 minutos na frente de todo mundo. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Por natureza, é filho da ira de Deus. Calma, mãe. Não filma não, que não vai dar certo. Só tira a foto. Por natureza, é pecador. Ícaro. Não adianta tentar me convencer com essa cara linda, porque eu não dou 700 dias para esse bebê cometer o primeiro pecado dele. E nem precisa ensinar. Porque Deus está irado com ele. Porque ele nasceu em pecado. Alguém está entendendo, irmão? Não, me solta. Vamos brigar depois. Me larga. Não, agora é sério, Ícaro. A gente precisa entender que nós não nascemos equilibrados para fazer o bem e o mal. Nós somos unilateralmente tendenciosos quando nós nascemos. Nascemos para escolher o mal em vez do bem. Tá bom, mãe, pega aqui. Daqui a 15 anos a gente conversa de novo. A Bíblia diz que nós nascemos como filhos da obediência, e todos nós estamos, por natureza, debaixo da ira de Deus. Aí quando fala sobre a ira de Deus, quase que o pastor tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa nenhuma não, irmãos. O Salmo 89:14 diz que justiça e direito são fundamentos do trono de Deus. Graça e verdade precedem a ele. Ou seja, a ira de Deus é tão perfeita quanto o amor de Deus. A ira de Deus é tão perfeita quanto a graça de Deus. A ira de Deus é tão perfeita quanto a misericórdia de Deus. Aliás, haveria um defeito no caráter de Deus se ele não se irasse. Como é que pode aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação virtude e vício? Como é que pode alguém que é infinitamente puro não se incomodar e não punir o pecado? Como poderia alguém que só tem prazer no que é belo, puro, santo, nobre, não odiar e detestar o que é impuro e vil? Como poderia um Deus ser justo e não punir o pecador? Nós acabamos de cantar aqui que ele é o quê? Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Esse é o nosso Deus. Porque todos nós nascemos assim. Essa é a doutrina do pecado original, da queda do homem. Nós não somos vítimas do mundo caído, nós somos vítimas de uma vida caída. Eu fiz uma pesquisa esses dias e eu descobri que no Brasil tem um povo que ainda mata como sinal de virilidade. Nós temos homens educados que possuem uma vida secreta vergonhosa. Nós temos celebridades que diante das câmeras são verdadeiras estrelas, showmans, mas são promíscuos e estão caindo agora. Estão sendo vistos agora. São monstros pervertidos, como a gente estava observando pela internet hoje. A pessoa mais altruísta e educada, ela só pode ser assim por causa do orgulho e da satisfação que ela tem das pessoas acharem isso dela. Quantos estão me entendendo? A gente tem muita bondade travestida de busca por reconhecimento.
Tem muita gente de boa reputação que usa apenas como cortina de fumaça para esconder o egoísta e aproveitador que é. Meus irmãos, o ser humano sem Jesus, ele é escravo de seus desejos. Você tem alguma dúvida? Pergunte-se por que você muitas vezes vive num loop de pecados e não consegue escapar. Não é estranho para a Bíblia alguém que não encontrou Jesus ser desobediente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, essa teologia irrita muita gente, que é a teologia da escravidão da vontade. Tem gente que se irrita por dizer, eu sou livre. Você não é livre nem coisa nenhuma. Se você fosse livre, você escolheria o que não fazer. À luz da Bíblia eu posso te dizer, todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Todos nós precisamos de um resgate. Agora a gente passou pelos 3 versículos. E a gente chega ao quarto. E o quarto é lindo. Coloca para mim, por favor, aqui. Diz assim, versículo 4. Mas Deus. Mas Deus. Olha só, eu estou morto. Eu estou em pecado. Eu estou sendo enganado por Satanás. Eu vou segundo as regras desse mundo. Eu sou filho da desobediência. Estou debaixo da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia. Deixa na NVI para mim. Pelo grande amor que nos amou. Todavia Deus. Irmão, tem som mais doce do que esse. Onde parecia que havia só, sabe, derrota, onde não parecia haver saída, agora aparece salvação. Ele é rico em misericórdia. Ele não é só misericordioso, ele é rico em misericórdia. Ele é cheio de compaixão. Ele é milionário em amar aqueles que não merecem. Agora você já percebeu uma coisa? Presta atenção aqui. Por que Paulo, na sua pregação, só apresentou Deus depois de apresentar a perdição humana? Talvez esse seja o maior erro dos pregadores dos dias atuais. Tem gente que pula logo o pecado. Tem gente que pula a perdição humana e vai logo para o amor de Deus, para a graça de Deus, para a salvação de Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando não apresentamos o tamanho da perdição, jamais o ser humano terá necessidade de salvação. Vou repetir. Quando não apresentamos o tamanho da perdição do homem, ele jamais vai saber o quanto ele precisa ser salvo. Homens jamais clamarão pela graça de Deus até que tremam diante da ira santa de Jesus. Se o pecador não entender o tamanho do abismo que ele está, ele nunca vai conseguir enxergar a corda que Deus lançou para tirar ele de lá. Tem pregadores que pulam direto para Deus é amor, Jesus te perdoa, Jesus te salva. Meus irmãos, prestem atenção. Sem a gravidade do pecado, a graça se torna só um slogan vazio. Quantos estão aqui? Diga amém. É só quando você sabe que está condenado é que você começa a entender o valor da salvação. E deixa eu te falar uma coisa agora do fundo do meu coração. E eu não estou mirando em ninguém, eu estou falando simplesmente o que está na palavra de Deus. Uma pregação que não toca no pecado é uma pregação destituída de amor. Uma pregação que não toca no pecado é uma pregação destituída de verdade. Porque uma das maiores características do amor é que ele é verdadeiro. Paulo não mostra graça até que tenha tornado totalmente clara a perdição do pecador. Mas ele então agora, como que numa guinada de 180 graus,
como que engatasse uma marcha forte. Ele diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Agora, como é que Deus nos amou? Ele amou ainda nós estando mortos. Como é que um morto merece amor, irmãos? Veja que o amor concedido aqui independe do mérito de recebê-lo. Deus nos amou, versículo 5. Deus nos viu em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Preste atenção: mortos, Cristo, graça e salvação. Essas 4 palavras desse só versículo fala sobre todo o Evangelho. É o Evangelho completo. É o toque da graça na vida de Deus que nos salva. Sem Cristo, sem graça, não somos salvos, continuamos mortos nos nossos pecados. Agora, o que fizemos para receber? Nada. 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 E no versículo 6 ele diz assim: Deus nos ressuscitou em Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não tenho tempo para todo esse versículo, mas nós conversamos sobre isso em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 ou 4. A gente bateu um papo sobre isso. Mas presta atenção: regiões celestiais, para a gente ser bem claro e rápido, é uma posição onde o crente recebe todo o benefício espiritual de Deus. Lugares espirituais são as nossas experiências com o Espírito Santo. Sabe, essas regiões celestiais aqui é o lugar onde Deus habita, onde nós podemos entrar, onde a gente pode conversar com Deus. Esse é o presente, é o maior presente da salvação. É você poder ter intimidade com Deus. Hebreus 10, 19 diz o seguinte: é quase inacreditável isso aqui. Para quem conhece um pouco de teologia, isso aqui é inacreditável. A gente só acredita que está na Bíblia. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso? Você sabe o que é o lugar santíssimo? Onde anjos não entram. É o lugar onde a glória de Deus é tão densa, onde o que entrar lá é exterminado. Mas a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus em nossas vidas, a gente entra no lugar santíssimo. E eu vou dizer como é que a gente entra. A gente não entra dizendo assim: com licença, eterno. Não, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito de tal maneira que a gente responde: Abba, Pai. Paizinho. Sabe como é que a gente entra no Santo dos Santos? E aí, Pai, tem lugar na cama aí para mim? Eu não estou desrespeitando Deus. É Ele que nos disse: anjos não entram, arcanjos não entram, querubins não entram, mas nascidos de novo pelo sangue de Jesus entram no lugar santíssimo. Agora Ele nos amou como? Ainda estando mortos em nossos pecados. Ainda estando completamente mortos. Agora, Paulo vai dizer por que Ele fez isso. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Presta atenção aqui. Esse versículo ele é enorme. Sabe, esse versículo ele mostra o desdobramento da graça. O que é isso? Para mostrar. Deus vai mostrar para toda a eternidade o que a graça fez conosco. Sabe o que é? Você tem um filho igual o Aristóteles ali, o Ícaro. Quando você chega para a mãe do Ícaro e diz assim: nossa, seu filho, ela diz: olha aí. Ela quer mostrar o fruto do seu ventre. Ela quer mostrar o fruto do seu trabalho. Ela quer mostrar o resultado da vida que tinha nela e agora está no filho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, é assim, Deus também quer mostrar. Só que Ele não vai mostrar apenas por uma era. Ele vai mostrar nas eras que hão de vir. Sabe, a salvação que nos alcança. Presta atenção, igreja. E é uma oportunidade para você dar um glória a Deus aí. A salvação que nos alcança vai cortar a eternidade no meio. Sabe, nós vamos, viver para sempre com Cristo de maneira irrevogável. Era após era, era após era, era após era. A eternidade não é um tempo que não termina. A eternidade são sucessões de eras. Ou seja, a graça vai permanecer em nós. A graça que opera agora, operará no futuro e operará na eternidade. Nós vamos viver para sempre com Cristo Jesus.
Aí a gente vai para o versículo 8, e Paulo agora acelera com tudo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, sabe, é presente de Deus, sabe, a graça de Deus é que sustenta todo o ecossistema da salvação. A graça é a maneira como Deus redime o homem de modo totalmente à parte de seus méritos pessoais, sabe, o homem nada coopera para a sua salvação, exceto levando seus pecados para serem perdoados. Graça é salvação que vem exclusiva de Deus. Não importa o teu passado, não importa a sua condição. É por isso que a igreja precisa entender a graça. É para acabar com essa culpa que tem dentro de muitos por achar que não são bons o suficiente. E deixa eu te dar uma notícia: nunca você será bom o suficiente para Deus. É por causa do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, o sangue dele derramado em nosso lugar, o campeão do Senhor que venceu todas as tentações, que morreu sem pecado naquela cruz e nos substituiu na grande ira de Deus. É por isso que Deus nos aceita. Cada passo progressivo da vida cristã se deve à graça. O chamado à salvação é pela graça. O arrependimento é a ação da graça. A própria fé é fruto da graça. Até a obediência é resultado da ação da graça. A graça não elimina a obediência, pelo contrário, é ela que torna possível a gente fazer as boas obras. Sabe o que é a graça? A graça é que Deus é por nós. Ele é por nós. A gente não merece, mas Ele é por nós. A gente não dá certo, mas Ele é por nós. A gente estava morto, todo mundo morto em suas transgressões e pecados, filhos da desobediência, debaixo da ira de Deus, mas agora Ele é por nós. Pastor, não estou entendendo, mas como é que agora Ele é por nós e Ele está virado com a gente? Sim. Deixa eu te contar uma coisa para você ver se depois você pensa sobre isso um pouco mais. Jesus primeiro não veio por causa de nós. Jesus primeiro veio por causa de Deus. Porque Deus poderia nos amar sem Jesus morrer na cruz, mas Deus nunca poderia nos perdoar sem que Jesus morresse numa cruz. E o amor de Deus não queria sofrer a perda da sua maior criação. Então o contrato foi mais ou menos o seguinte: Jesus, eu sou justo, eu vou passar o rodo em todo mundo. Não vai sobrar um quando eu chegar com a minha ira. Não vai ter um que permanecerá de pé. Eu vou fulminar todo mundo quando a minha ira passar. Mas se você for lá, Jesus, e viver a vida que eles não viveram, e morrer a morte que eles precisavam morrer, você me aguenta. Porque eu vou mirar toda a minha ira num homem chamado Jesus. E como o primeiro Adão contaminou toda a humanidade com pecado, o segundo Adão, que é você, salvará todas com a sua santidade. Jesus se aguenta, pois encarna e vive a vida que nenhum ser humano pode viver. Graça é Cristo. Encarnação é graça. Morte e ressurreição é pura e mais cristalina graça. Graça livre, uma decisão de Deus livre. O que eu quero dizer com isso? Não temos qualquer condição de conquistar o favor de Deus. Mas por que a gente não aceita a graça? Por que é tão difícil a igreja entender a graça, o mundo entender a graça? Porque a gente vive na terra do merecimento, meus irmãos. Quantos estão aqui? A gente aprendeu a admirar e imitar quem é proativo, quem vai para cima, quem pega e faz, quem não deixa para depois, quem diz pode deixar comigo que eu resolvo.
Manda a bola que eu mato no peito e chuto pro gol. Eu resolvo, manda para mim. Sabe, é difícil entender a graça num mundo onde é a sociedade da performance. É por isso que a gente acabou de criar um evangelho híbrido, sabia? Qual é o evangelho híbrido? Já viu aquele versículo? Faz por ti que Deus te ajudará. Já viu? Está na Bíblia. Faz por ti que Deus vai te ajudar. Já viu? Irmão, não existe isso. Mortos podem fazer alguma coisa? O que um morto faz? Nada. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine você chegando agora com Jesus lá no túmulo onde Lázaro foi enterrado. Aí Jesus chegou lá no túmulo e disse assim: segura aí, Jesus, que olha, eu acho assim muito injusto o senhor fazer tudo. Lázaro tem que fazer alguma coisa. A gente vai lá falar com Lázaro. Lázaro, Jesus está aí fora. Dá o primeiro passo, que o resto ele faz. O pessoal vai te chamar de quê, irmão? No mínimo louco. Lázaro, é o seguinte, Lázaro, você não está entendendo. Não é só com Cristo não. Você sabe, tem que usar a tua força interior aí, Lázaro. Vamos lá. Ele está aqui fora. Ele veio te ver. Ó, respondeu Maria e Marta. Está aqui. Vamos lá, Lázaro. Só uma sacudida que ele faz o resto. Por que Lázaro não pode fazer isso, irmão? Está morto, irmãos. O homem não pode fazer nada para conquistar Deus. Só tem um que fala com os mortos: Jesus Cristo de Nazaré. Aí Jesus chega para Lázaro e diz assim: Lázaro, vem para fora. Não, você não está entendendo. Ele está morto há dias. Lázaro vem para fora, é assim: sangue comece a correr nesse corpo vazio. Pulmões comece a respirar ar. Musculatura ganhe forma e força. Ouvidos ouçam-me. Pernas obedeçam-me. Olhos se abram. Boca, prepare-se para falar. Só Jesus pode dar vida aos mortos. Só Jesus nos tira dessa maldita escravidão, dessa morte do pecado. O que é a graça? A graça é a grande surpresa do Evangelho. Não é algo que ninguém controla ou manipula. Ela nos encontra onde estamos, na condição que estamos, na fraqueza que estamos, na miséria que estamos. E ela diz: você não precisa ser perfeito para ser amado. Esse é o grande paradoxo da graça. Ela vem para os indignos somente porque Deus é bom. Graça é o único plano de Deus para a salvação. Ou é a graça, ou não é nada. É a graça que, sabe, a graça que estende um manto de leveza na nossa vida espiritual. É a graça que tira essa necessidade de desempenho e de obrigação para ser filho de Deus. É a graça que é o abrigo seguro diante de Cristo. Sabe, o maior desafio da vida cristã, o maior desafio da vida desse pastor aqui é viver pela graça. Há tantos pecados para perdoar, há tantas obrigações para fazer, e então a gente faz com Deus aquilo que a gente faz aqui na terra. Eu preciso ser bom para ser promovido. Eu preciso provar que eu consigo para Ele me dar mais. Aliás, Deus precisa aprender a confiar em mim. É muito esquisita a forma como a gente lidar com Deus. Graça literalmente é viver sem os pés no chão. Significa que nós não estamos mais ancorados no que podemos fazer ou alcançar, que não tem um lugar seguro, sabe? Graça é o quê? Confiança. A dependência da nossa vida espiritual depende de você entender a graça. Onde é que a gente estaria sem a graça? Primeiro, a gente estaria completamente perdido em nossos pecados e em alta velocidade para o inferno e uma eternidade sem Deus. Segundo, no máximo a gente estaria se reunindo aqui numa sinagoga. Não teria igreja, teria sinagoga. Teria que cumprir as 613 leis. A gente teria que procurar graça na instrumentalidade da religião. Por exemplo, nos sacramentos, no batismo, na ceia. A gente faria de tudo para achar graça. Sem a graça não tem como viver. Sabe,
Jesus é o único ponto de encontro entre o homem e a graça de Deus. Aliás, o Salmo 85:10 tem uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. É o lugar onde a justiça e a paz se beijam. Você sabe onde é que a justiça e a paz se beijam? É na cruz de Cristo. A ira de Deus encontra o lugar da sua execução, e o amor de Deus é liberado para amar a sua criação. Somos salvos pela graça. Não seremos, somos. É tipo assim, morto, vivo. Aleluia. É assim que a graça faz. Mas preste atenção no que eu quero lhe dizer aqui. Não somos salvos pela fé, mas por meio da fé. Por quê? Porque tem milhares de fés condenatórias. Tem muita gente que tem fé em falsos deuses, em ídolos. A fé salvífica é a fé que crê na graça, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus naquela cruz. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode lhe custar a sua eternidade com Deus. Fé é aquilo que nos faz receber a salvação que Deus nos dá. Jesus está aqui e agora. Ele é a salvação. Uma pessoa não é automaticamente salva porque Cristo morreu na cruz. Ela é salva quando essa pessoa tem fé na graça dele derramada na cruz. Sua fé, eu pergunto agora, está em Jesus? Defina fé para mim, pastor. Fé é confiança. Sua confiança está em Jesus? De Deus, até de Deus vem a fé que nos salva. É por isso que eu orei por vocês ontem assim: Senhor, encontre os que precisam de Ti naqueles 4 cultos. Que eles sejam atropelados pelo Teu amor e a Tua graça. Sabe por quê? Porque você não pode fazer nada para ser salvo. A origem da salvação é divina. Jamais haverá salvação por meio de homens. Por isso que a gente recebe o céu. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o céu. O céu é dado, nunca conquistado. Fale para a pessoa que está do seu lado: o céu é dado e nunca conquistado. Salvação não é galardão, é dádiva. Salvação não é uma realização sua, é um presente de Deus. É por isso que no versículo 9 o apóstolo Paulo diz assim: não vai ser por obras, para que ninguém se glorie. Todos os que chegarem ao céu chegarão em santa humildade e terão a visão beatífica de Jesus Cristo de Nazaré, e se ajoelharão e dirão: somente por causa do Teu sangue eu estou aqui. Isso é salvação. Jamais o homem será protagonista na história da salvação. Graça significa que tudo começa com Deus e termina com Deus. Então a gente chega à conclusão do apóstolo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Versículo 10. Deixa eu te dar um pouquinho de teologia nesse versículo. Porque somos criação de Deus. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: porque somos feitura de Deus. Na Nova Versão Transformadora diz assim: porque somos obra-prima de Deus. No original grego diz assim: porque somos poema de Deus. Poema é uma palavra grega que deu significado para uma palavra em português chamada poema. Então, somos aqueles que depois, conquistados pela graça de Jesus, somos poema nas mãos de Deus. Somos uma composição da graça de Deus sobre nós. Meu Deus! Em Cristo, pela fé que a gente tem na graça, seremos feituras perfeitas, semelhantes ao Filho de Deus.
Perceba o poder das mãos de Deus em nós. Sabe, lembra de Abraão? Um homem que todo mundo achou louco, que aos 100 anos, como é que ele pode ter filho? Abraão foi um poema na mão de Deus, foi uma feitura na mão de Deus, porque ele foi o pai da fé. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quem lembra do rude Pedro? Quem lembra do Pedro altivo? Sabe, do Pedro soldado, do Pedro que fazia tudo com as suas próprias forças? Pedro foi poema na mão de Deus. Deus lapidou aquele homem e fez um lindo poema, transformando ele num imenso pastor. E Paulo de Tarso, o religioso assassino, Jesus pegou aquele homem e o transformou no maior escritor da Bíblia. Reverendo Hernani Dias Lopes diz que só nesse versículo tem 3 P's: Deus, o poeta; Jesus, a pena; e o homem, o poema. E como é que você lê um poema? Você lê um poema na sua harmonia e no seu ritmo. A vida cristã tem harmonia e tem ritmo. A vida cristã precisa ser vivida no ritmo da graça, na leveza da graça, debaixo da graça de Cristo. As boas obras serão consequências de você viver debaixo da graça de Deus. Porque a graça não é contra as obras, pelo contrário, a graça é o único que nos capacita a viver as obras de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas tudo isso é graça. Tudo isso é graça. A graça é um termo tão enorme que eu tenho que defini-lo, mas não consigo. Graça é favor que eu e você não merecemos. Graça é presente dado a quem não é digno. Graça é amor condescendente, ou seja, que desce ao mais baixo nível do pecador e o abraça. Graça é bondade sem motivo. Graça. Alguém já disse que a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu a ele uma festa. A misericórdia impeliu o bom samaritano para pedir ajuda, mas a graça o impeliu a deixar o cartão de crédito e pagar a conta toda dos gastos. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz, mas foi a graça que o escoltou ao paraíso. A misericórdia nos perdoa, mas é a graça que nos faz casar com Cristo. A graça é a mão do Criador nos sustentando no mundo em ruínas. A graça é que agora está nos impedindo de ser devorado por esse mundo que é um caos. É a graça e somente ela que percorre os vales mais profundos do nosso coração, da miséria humana, tocando e transformando. É a graça que salva. Oh, graça, bendita graça, maravilhosa graça. É a chave de ouro que destranca o coração do pecador, preso às correntes do pecado, e pela primeira vez essa alma consegue ver a luz. É a graça de Deus, graça incansável, que bate na porta, bate na porta, bate na porta e não desiste, porque ela é irresistível. E quando ela entra, ela salva, ela transforma, ela revive. Não é o homem que escolhe, é ela que chega. Não é o homem que pede, é ela que vem. A graça é o grito de salvação que diz para a alma perdida: seus débitos estão cancelados, a sua culpa está apagada, o seu escrito de dívida não existe mais. É a graça que veste o pecador com uma pureza angelical. É como se ele nunca tivesse pecado nenhuma vez, como se ele nunca tivesse, transgredido nenhum mandamento. É a graça que faz tudo por causa de Jesus. Graça é o imenso amor de Deus. Você já se perguntou como homens, ladrões, canalhas, mulheres perdidas, não só foram salvos, mas foram santificados? Mas não só santificados, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas não só cheios do Espírito Santo de Deus, se tornaram a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Você já se perguntou como é que isso é possível? Só pela graça. Porque a graça é um milagre.
A graça é como uma chama que depois que começa a queimar em nosso coração, ela começa a purificar o coração regenerado. É a graça que sussurra no ouvido de quem ela toca: ei, levanta, ainda não acabou, caminhe mais. Ser cristão é viver um milagre, ainda que a vitória às vezes pareça distante, mas é a graça que leva a alma passo a passo, lutando contra o pecado, a luta entre o novo e o velho homem, mas passo a passo, até a eternidade, ou até Jesus Cristo voltar. A graça, ela sempre vence. Nós causamos a nossa própria ruína. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós éramos filhos da desobediência, estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus abriu o palácio da salvação, como diz William Hendrick, através da graça de Jesus Cristo de Nazaré. A graça de Deus, e ela está te tocando e vai te tocar hoje. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. Graça, maravilhosa graça, que nos transforma, que nos muda, que nos salva. Pastor, e como é que eu sei que a graça chegou na minha vida? Você sabe. Não há maior deleite do que ser tocado pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado para de te acusar nesta hora. Nesta hora, você se torna um bebê na mão de Deus. Graça. Graça que salva e transforma. Vamos orar? Doce Espírito de Deus, vem nesse lugar. Age sobre nós. Transforma o nosso coração. Vem, graça. Vem, graça de Deus. Toca os teus filhos aqui neste lugar. Eu oro por uma experiência sobrenatural aqui neste lugar agora. Graça sobre graça. Graça que acaba com a religião, derrete ela toda. Graça que nos revela Cristo e salva aquele que está perdido. Graça que transforma aquele que já foi salvo, e graça que salva aquele que ainda está perdido. Age nesse lugar agora, doce Espírito de Deus. Convence o pecador do seu pecado, do seu distanciamento de Deus. Deus, que homens e mulheres aqui agora não se preocupem com a sua reputação, mas só se preocupem em responder à graça do Senhor que está tocando eles agora. Doce Espírito de Deus, salva o perdido e santifica o salvo aqui neste lugar. Vem sobre cada um, no nome de Jesus.